Boa noite, está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. Hoje, segunda-feira, e Cuiabá, campeão mato-grossense, empatou com o Operário, com 10 jogadores e leva o título aí, né? Campeão da Copa Verde, agora campeão mato-grossense. Realmente está de parabéns aí o Cuiabá, que realmente vem surpreendendo, mas uma surpresa bastante positiva, e eu quero, em nome do técnico, de toda a equipe técnica, parabenizar não só a equipe do Cuiabá, como também todos os torcedores. Hoje, numa segunda-feira, nós estamos aqui começando, e você que está em casa, quer interagir com o programa, nosso WhatsApp 9974-1213, e não necessariamente na hora do programa, mas a qualquer momento, você pode aí estar dando sugestão de pauta, reivindicando, criticando, elogiando. Nós estamos aqui para isso, para apresentar um programa de qualidade, mas para isso a gente precisa da sua opinião, da sua sugestão, enfim, é você que faz o programa Veracidade. Agora, toda a programação da TBO em tempo real, para qualquer lugar do planeta, basta acessar o site www.tvtbo.com.br e você assiste o programa Veracidade. E é importante, eu quero até alertar aqui o pessoal da produção aí, coloca o nosso site que já está no ar, que é o programaveracidade.com.br. programaveracidade.com.br. Lá você também tem um ícone onde você assiste o programa Veracidade em tempo real em qualquer lugar do planeta. Tem nosso Facebook, você pode interagir através da rede social e fazer os contatos com a nossa produção, e com certeza nós lhe daremos o retorno necessário. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Eli Esteves, que é um médico cirurgião dentista evangélico, e é o nosso entrevistado de hoje, da segunda-feira. Nada mais bonito do que a gente começar a segunda-feira falando de Deus, falando do nosso querido Pai Eterno. Doutor Eli Esteves, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço o convite, por estar aqui, pela recepção que o teu programa tem, a facilidade que nós temos de acesso para chegar até você, né? Vou usar esse termo você porque me sinto em casa. Com certeza. Tá? E por isso nós estamos aqui para tentar trazer alguma coisa do que Deus tem falado aos nossos corações, né? O doutor Eli é uma coisa assim interessante. Quando a gente fala para vocês, assim, telespectador, para interagir com o programa, o doutor Eli é fruto justamente dessa interação com você, telespectador. Nós estamos trazendo a cada 15 dias todos os assuntos não repetitivos, mas nós, por exemplo, já trouxemos aqui representantes da Igreja Católica, nós trouxemos pessoal da maçonaria, representante do Centro Espírita, enfim, a gente tem diversificado e dando oportunidade para que todos venham aqui e faça desse programa um programa informativo, um programa onde há essa interação com o telespectador. É lógico, é óbvio que existem os contrapontos, e a gente, como é um canal extremamente democrático, a gente oportuniza a todos, sem distinção, para que todos venham aqui e realmente faça do programa, utilize o programa para esclarecer e levar até você, telespectador, a informação, e você vai fazer o seu juízo de valor, você vai fazer a sua interpretação com esse pequeno debate, essa pequena conversa, esse pequeno programa, esse pequeno quadro de informações, que não é o suficiente, mas a gente vai procurar sintetizar, com o exemplo de hoje, esses 4 blocos, e falar com você sobre a questão que de uma certa forma acaba sendo a religião. Uma coisa que tem chamado bastante atenção, e eu queria já passar para o doutor Eli, uma preocupação, nós vivemos em um mundo extremamente, a cada dia, a cada ano que passa, tantas coisas acontecendo, doutor. Eu lembro ainda quando pequeno, o respeito que a gente sempre teve pelo pai, né, pelo irmão, e hoje o mundo mudou de uma forma assim muito rápida. Quem que se falava aí há 30, 40 anos atrás que um pai ia matar um filho, que um filho ia matar um pai, matar um irmão, um estupro, os bens materiais sobrepondo ao lado espiritual, ao lado de seguir a palavra de Deus. Eu fico assim, ao mesmo tempo surpreso, fico indignado com certas ações. Você liga uma televisão, lê um site, um jornal, se você apertar sai muito sangue, é muita notícia ruim. Por que está acontecendo isso? Qual que é a visão dentro da religião, doutor Eli,
que é um médico, cirurgião e é um evangélico. E é bom esclarecer ao telespectador que ele não tem formação teológica, mas é um cristão, né, que tem o conhecimento, lê a Bíblia, e por esse motivo nós estamos aqui conversando com ele para ele colocar seu ponto de vista em relação a esses temas tão relevantes e que a gente assusta com tanta evolução para o lado da agressividade, para o lado do sofrimento, é um querendo tirar a vida do outro, é um querendo tirar vantagem em cima do outro. Como que se justifica tudo isso, doutor? Qual que é a visão hoje bíblica disso tudo? Ok, Luísa, essa visão é o seguinte, parte do princípio que quando você se coloca diante de Deus e quando você pede para Deus te mostrar as coisas que Ele deixou por escrito, né, nós acreditamos, nós que somos evangélicos, nós acreditamos na palavra do Senhor e nós a temos como a única verdadeira e a única mensagem que pode nos trazer libertação, salvação, conforto, refrigério para a nossa alma. Então eu entendo que hoje nós estamos vivendo os dias finais. A palavra do Senhor em Mateus 24, ele diz a respeito da vinda do Filho do Homem, né? Que é a vinda de Jesus, né? E lá cita várias coisas que iriam acontecer, né? Então tem muita gente que acredita que a Bíblia foi feita por homens, mas não dão credibilidade a isso. Não acreditam que o poder de Deus pode ir além do homem, né? Nós somos instrumentos usados por Deus, né? Então Deus ele vai usar à medida que nós deixamos Ele usar ou não. Isso é um processo muito simples, mas a partir do momento que você começa a entender o amor que Cristo nos deu e o porquê nós estamos nesse mundo e para que nós estamos nesse mundo, ou seja, nós vamos começar a entender o porquê dessas questões que têm se levantado diariamente, não só a nível do nosso estado, mas isso é a nível de mundo, né? E a Bíblia ela não é uma coisa regional, ela é uma coisa universal, né? Por isso que se usa a palavra católica, né? Que significa universal, que abrange o mundo, né? Então isso depende muito do seu coração estar aberto para as coisas do Senhor. A gente pode pegar a Bíblia, ou qualquer outra pessoa pode pegar a Bíblia e querer fazer dela várias coisas, né? Eu posso pegar a Bíblia de maneiras isoladas, separar alguns trechos e fazer daquilo uma religião. É o que muitas religiões fazem, citam trechos bíblicos, né? E citam algumas coisas que o Senhor fez. E você tem que pensar, né? Deus nos deu essa capacidade de pensar. Então nós podemos, graças ao Teu Espírito Santo, que está reinando hoje no nosso mundo, por enquanto, nós conseguimos chegar diante de Deus e é Deus que vai te tocar o teu coração. Não são as minhas palavras, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um padre, não é a palavra de qualquer outro segmento religioso, né? Então o poder de convencimento não está nas pessoas, mas está em sim você abrir o seu coração e acreditar naquilo que você quer acreditar, né? Eu prefiro acreditar na palavra de Deus, eu prefiro acreditar na Bíblia Sagrada, porque até então ela não me mostrou nenhuma contradição. Os homens tentam contradizê-la, os homens tentam contrapor ela. Só que ela é bem eficaz, ela é viva e ela é eficaz, a ponto de separar a alma, o corpo e o espírito. Então hoje nós estamos vivendo dias da proximidade do Senhor, conforme fala a palavra do Senhor. E isso está escrito em vários relatos, assim como Mateus 24, assim como a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, assim como alguns trechos do Apocalipse, né? Às vezes a gente fala assim, Apocalipse, né? Acha que ali relata muitas coisas a respeito dos fins. Sim, relata muitas coisas a respeito das igrejas daquela época. Mas o Senhor deixou vários versículos mostrando como seria a vinda dele. E hoje, se nós formos adentrar profundamente na palavra do Senhor, nós vamos entender que nós estamos vivendo esse caos hoje. Por isso que pai tem matado filho, por isso que filho tem matado pai, por isso que as pessoas estão se afastando, por isso que a instituição, o casamento, está sendo bombardeada, porque são frutos que o inimigo não quer ver crescer, não quer ver florescer. Então nós entendemos que a partir do momento que você deixa de ler a palavra do Senhor,
A partir do momento que você deixa de acreditar em Deus e de acreditar na Bíblia, você começa a acreditar em N coisas. Então você começa até a duvidar que a palavra de Deus seja verdadeira e seja eficaz, né? Aí vai depender do teu coração, vai depender de como você vai interagir com Deus. Deus, ele está de braços abertos, né? Mas nós, infelizmente, nós vivemos num mundo que nos propicia o pecado. E esse pecado nos afasta de Deus. Esse pecado faz com que nós não sentimos mais a presença de Deus, faz com que nós não queremos buscar mais a presença de Deus, faz com que nós queremos estar em outros lugares que não falem da palavra de Deus, né? Então, tudo isso, a partir do momento, por isso que eu passei um plano aqui, que eu fui escrevendo, Luiz, a respeito das coisas que Deus quer do homem, e pergunta que às vezes nós fazemos, né? Por que nós nascemos? Por que nós vamos morrer? Por que nós temos que passar por dificuldades? Por que esse mundo está esse caos, né? Por que o amor de muitos se esfriou? Por quê? A Bíblia diz que isso aconteceria, que haveria rumores de guerras, haveria fome, terremotos, maremotos, enfim, está todo relacionado lá. Hoje eu não vim com a finalidade de falar a respeito dos fins dos tempos, que é um assunto muito abrangente, assim como a Bíblia, ela é muito abrangente. Para se ter uma noção, hoje, para estar aqui, eu gastei umas 3, 4, 5 horas do meu dia lendo a palavra e buscando algumas coisas e fazendo algumas anotações, porque é muita coisa, é muita. A Bíblia, ela é riquíssima, e se você não souber interpretá-la, você pode confundir alguém, e essa não é a intenção, né? A própria palavra do Senhor fala assim, acautelai-vos dos guias cegos, porque ele também pode cair no buraco junto com você, porque não é simples você só citar, né? Só crer. Então, por exemplo, Luiz, a palavra do Senhor, primeiramente, ela diz que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. E tudo que passar além disso é do maligno. Tá? Então a Bíblia, por exemplo, alguns podem falar, mas tem várias Bíblias, tem Bíblia católica, tem Bíblia evangélica, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da Nossa Senhora, tem Bíblia etc e tal, né? Bom, a Bíblia que eu creio, ela é uma só, apenas tem algumas mudanças, né? de terminologias, né? Que aí nós vamos ver no próximo bloco, a gente pode entrar e demonstrar essas terminologias dela, né? E mostrar a eficácia da Bíblia hoje. Tá? Doutor, você falou interessante, mas vamos ver então isso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Feche os olhos e sinta um beijinho agora. De volta com o programa Veracidade na sua TBO, Televisão Brasil Oeste, canal 8. Segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Você que está assistindo a televisão, não vá dormir, espere um pouquinho, vamos esperar o programa terminar, que hoje você vai ter muitas informações. Nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, nós estamos falando sobre o nosso querido Pai Eterno, enfim, nós estamos falando, começando a semana de forma positiva, né? O final de semana realmente foi bastante movimentado, Dia das Mães, e hoje nós estamos aqui, que você, antes de deitar, antes de dormir, assista, você não vai perder absolutamente nada, vai com isso ganhar conhecimento e com certeza ser aí agraciado com a palavra de Deus de forma bem sintetizada aqui, proferida pelo Dr. Eli Esteves, que é um cirurgião dentista evangélico, e está conversando aqui no nosso programa, tentando levar até você, telespectador, um pouquinho do que é a Bíblia e desses pensamentos, dessa forma que o ser humano vive hoje, né? E isso é importante. Doutor, vamos discorrer então. E nesse caso aí, doutor, qual que seria a principal vontade de Deus? Isso estaria englobado nessa situação que o senhor acabou de discorrer no primeiro bloco? Sim, sim, com certeza. Deus, ele tem como objetivo principal salvar a humanidade, né? Então hoje nós estamos vendo que a humanidade ela está num caos, né? Ela está perdida, ela está sem orientação, né? E a partir do momento que você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, você acaba querendo agradar a Deus. Hoje eu não estou aqui para agradar homens, não estou aqui para agradar... Ontem foi Dia das Mães, né? Eu mando até um abraço para todas as mães, em especial a minha, né?
porque ela tem o seu papel no nosso mundo de nos orientar e nos levar até o conhecimento das verdades que a vida nos oferece, né? Dou graças a Deus porque eu nasci num lar que era dividido, meu pai era evangélico, minha mãe era católica, e graças a Deus nós conseguimos, lendo a palavra de Deus, chegar ao entendimento de que o melhor caminho era seguir a palavra. E aí nós começamos a seguir a palavra, e por seguir a palavra, hoje eu me tornei evangélico, né? Doutor, só um gancho agora. O senhor falou evangélico, tem o católico, tem o espírita, enfim, a religião ela é muito aberta e está aí bem assegurada na Constituição, cada um escolhe a religião que quer. Por que essas interpretações diferentes? A gente traz as pessoas que a gente tem buscado ouvir. Por exemplo, o doutor, me lembro o nome do presidente do Centro Espírita, Vantuil de Freitas, ele coloca que cada um de nós, por exemplo, a pessoa, o homem que falece hoje de um acidente de carro, ou que morreu por um projeto de arma de fogo, que ele tem lá atrás, né, ele reencarnou tal, e ele está pagando por uma coisa que cometeu lá atrás. Então, cada um tem um pensamento diferenciado. Por que essas interpretações diferenciadas com relação à palavra, com relação às mensagens, a interpretação da própria Bíblia, dos seus versículos, enfim, como você explica isso? Luiz, como eu estava te dizendo, para mim a Bíblia é uma só, né? Ela tem uma diferenciação apenas na linguagem. Essa Bíblia que é uma só é do Evangelho, de qualquer religião. Sim. Essa Bíblia é uma só. É uma só. A Bíblia católica, ela tem livros acrescentados, ou seja, são livros apócrifos, eles são depois da vinda do Senhor Jesus. Certo. Tá? Então, não vai alterar muito o contexto. Então, mas a gente usa principalmente os que foram deixados pelos apóstolos, né? Então, o que é o tradicional, né? Então, Luiz, eu queria trazer à mente das pessoas o seguinte: hoje, com esse mundo globalizado, a gente vê, por exemplo, várias mensagens WhatsApp, Facebook da vida e tal, né? E esses dias eu vi uma frase que me impactou, né? E a frase era mais ou menos assim: budista, o seu mestre é Buda, não é Buda, né? O Evangelho, segundo Allan Kardec, não é Kardec, o seu mestre era Kardec. Cristo era o mestre, mas não era o Cristo, não fundou o cristianismo. Mais ou menos dizendo isso, e no final falava que todos eles eram mestres que levavam e pregavam o amor. Tá? O que nós precisamos entender é que quem se diz budista segue o budismo, né? E o mestre dele é Buda. Quem segue, por exemplo, o kardecismo segundo o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, o seu mestre é o Allan Kardec. Quem se diz muçulmano segue o Alcorão, seu mestre é Maomé. Quem se diz católico segue o catecismo, segue o Papa, a Aparecida, os santos e a Jesus, né? Quem é judeu segue a Torá, está no Velho Testamento, ainda aguarda o Messias, né? Nós que somos tidos como protestantes ou evangélicos, nós cremos que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é quem morreu na cruz por nós e nos salvou. Então, essa salvação, ela veio de graça, e ela está de graça, está ao alcance de todos, basta você querer e aceitar, né? Então, você precisa fazer uma confissão ao Senhor para reconhecê-lo como seu suficiente e único Salvador, né? A Bíblia ela tem vários relatos mostrando que Jesus não morreu em vão, né? Então, portanto, Deus ele não é um Deus de confusão, conforme 1 Coríntios 14, 13. Tá? Mas qualquer pessoa que pegar a Bíblia e começar a pegar versículos separados, eu posso direcionar a pessoa a acreditar num determinada, por exemplo, acreditar no Espiritismo, né? Então, por que eu estou levantando tudo isso? Todas as outras crenças, hoje na religião nós temos umas dezenas de religiões e milhões de deuses criados por alguma dessas religiões. Isso nunca foi a vontade de Deus, né? Porque Deus ele fala em 1 Timóteo 2,5,8 que, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, chamado Cristo Jesus, homem, que se deu em resgate por todos, né? Ou seja, ele já pagou o preço, esse preço foi pago.
E basta você aceitar e reconhecer isso, né? Se você não aceitar, se você não reconhecer isso, como Deus vai começar a agir na sua vida, né? Então, aí a diferenciação entre as demais religiões, né? Porque nós cremos exclusivamente no que a Bíblia diz. Ou seja, eu não preciso pegar um outro livro, segundo algum outro autor, para mim completar aquilo. Chega-se até uma incoerência, porque então não deveria ser citado o Cristo. Porque o Cristo que eu creio está na Bíblia. E o Cristo da Bíblia que eu conheço, por exemplo, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Ele não deixou dúvida, ele deixou o livro inteirinho de 1 Coríntios, você vai ver o capítulo todos de 1 Coríntios 15, falando a respeito da ressuscitação. Ele não fala da reencarnação. Você não vai achar uma passagem na Bíblia falando da reencarnação, como algumas outras religiões acreditam nisso, né? Assim como o budismo, o shintoísmo, o próprio espiritismo, enfim, inúmeras outras centenas de religiões acreditam nisso, né? Mas a Bíblia é sagrada e o que eu acho mais interessante é que eles acreditam piamente no que seus líderes falam, ou seja, citam a Bíblia e creem no que é pregado, na doutrina dessas igrejas, né? E o que me deixa pasmo é que quando a gente fala a respeito exclusivamente da Bíblia Sagrada, parece que ela não tem valor só a Bíblia Sagrada, né? Parece que ela tem que ser acrescentada. Em Apocalipse, no final de Apocalipse, o Senhor deixou bem claro, não precisa nem acrescentar e nem tirar nada da palavra dessas profecias. Deus ele não quer que nós mexemos nela. Deus quer que apenas nós a seguimos. Isso é um princípio de obedecer. É uma das perguntas que você havia me feito a respeito da questão do que Deus está... A vontade de Deus, né? Então a vontade de Deus é essa, é que todo homem se salve. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nós vivemos no erro, que nós vivemos afastado dele, né? Porque o pecado que nós cometemos, e tem muitas pessoas que podem falar, mas não existe pecado. Ah, existe, porque o Senhor, na palavra dele, fala que a palavra iria te tocar. Ou seja, quando nós fazemos algo que está errado, de cara vem na nossa mente, estou fazendo algo errado. A gente sente, assim como estiver roubando, esses políticos aí de hoje, então, né? Na hora quando está roubando, ele sabe que ele está roubando, porque o Senhor acusa, você está roubando. Você está pegando algo que não é seu, a merenda, você está defraudando um pronto-socorro, um pronto atendimento, você está roubando escolas, você está roubando sonho, você está roubando vidas de pessoas que necessitam do sistema público. Então, isso também desagrada ao Senhor. Isso é o que o inimigo mais faz. Mas o pecado faz com que essa pessoa comece a acreditar que aquilo é normal. Não é normal. Não é normal. Normal é você ter uma vida reta, né? Deus mostra para nós, a gente sente quando a gente está fazendo bem. Quando você vê um necessitado na rua e você pode ajudar, você se sente bem. Quando você pode ofertar um sacolão, você se sente bem. Quando você fala a palavra de Deus, eu me sinto bem, porque isso aqui é o bem mais precioso que alguém possa ter, né? É o caminho que me traz a salvação, é a palavra que me traz a esperança. E eu não conheço uma pessoa, sabe, Luiz, que tenha entregado a sua vida verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus e não tenha mudado, não tenha se agraciado com as boas novas da palavra do Senhor. Evangelho significa boas novas, coisas boas, coisas que vão nos alegrar, que vão nos mudar. Ou seja, senão não tem razão. O cristão hoje... Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo, eu sigo a palavra de Deus. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando falam, mas nós conhecemos a Cristo, nós vivemos a Cristo. Quem conhece a Cristo, segue os ensinamentos de Cristo, vive os ensinamentos de Cristo. Então, para nós não vamos ser salvos porque nós fazemos boas obras. Esse não foi o papel de Cristo na cruz. Nós vamos ser salvos porque Ele morreu na cruz por nós. Ou seja, o sangue derramado na cruz foi para nos limpar, para nos purificar, para nós podermos ver a Deus, para nós podermos sentirmos a Deus.
Então hoje a grande diferença da religião protestante com as demais, não estamos dizendo que nós somos melhores que ninguém. Eu estou dizendo que nós seguimos a palavra de Deus, né? E até alguns momentos a palavra de Deus era tida também alguns tempos atrás, né? Nossa, esses crentes aí parece que são do diabo, né? Porque só fala de Bíblia. Era até uma contradição, porque a gente falava e vivia a respeito do que a Bíblia tem a nos oferecer, né? Aí, doutor Eli Esteves, cirurgião dentista, um cristão, um evangélico, que está aqui hoje sendo entrevistado no nosso programa, fruto dessa interação, e entrou em contato. Nós, de forma democrática, estamos aqui dando a oportunidade para falar também e colocar os seus posicionamentos, especialmente com relação à palavra de Deus. Nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Hoje, uma segunda-feira, nós estamos aqui com o Dr. Eli Esteves, que é um médico cirurgião dentista, né, e também um evangélico, que está aqui fruto dessa interação através da nossa rede social, nosso WhatsApp 9974-1213, que não necessariamente você tenha que mandar sua mensagem agora, nesse momento, a qualquer horário, nós vamos dar o retorno e com certeza toda a programação, a pauta do programa, é você, telespectador, quem faz, é você que dá sugestão, críticas, elogios. E não esquecendo que nós temos o nosso site já em funcionamento, programaveracidade.com.br, onde você até tem um link e você assiste também toda a programação da TBO em tempo real para qualquer lugar do planeta, né? Nosso WhatsApp 9974-1213, nosso e-mail programaVeracidade@gmail.com. Doutor Eli, eu queria, antes de continuar com essa linha de raciocínio, a gente percebe, eu ouço muitas pessoas falar assim: Luiz, eu fico preocupado porque eu pego a Bíblia, eu quero ler, eu não sei por onde eu começo, né? Eu não entendo, por exemplo, aquela sequência, né, do Isaías, Zaqueu, qual que é a diferença, o que é o Antigo Testamento, né, o Novo Testamento, e eu tenho dificuldades para interpretar a palavra. E às vezes eu pego, eu leio, já me dá sono, às vezes eu não sei qual que é o significado. Eu pergunto para o senhor, se o senhor puder passar para o telespectador que realmente tem alguém, de repente tem alguém que esteja, né, passando por essa situação, qual é a forma ideal, né, de você interpretar a Bíblia. Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade, problema de dinheiro, eu estou com problema de depressão, eu perdi algum ente querido, e naquele momento de dor, a palavra ela é mais absorvida. Como que se justifica isso? Olha, Luiz, eu creio o seguinte: a palavra do Senhor em 1 Pedro 5,8, ela diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando alguém para devorar. Para algumas religiões, a palavra demônio, Satanás, Lúcifer, parece que soa como conta de fada. Isso não existe, né? E isso foi algo que me gerou a ligar no teu programa e a falar alguns comentários, né? Porque eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que não existe bala perdida, não existe tragédia que essa pessoa não tenha que passar. Ou seja, a pessoa, se ela tem que morrer e ela vai ter que reencarnar, ela vai ter que ressuscitar para ela reencarnar, para ela poder crescer na vida, né? E a teoria deles é que, por exemplo, Lúcifer está até hoje tentando reencarnar e melhorar, né? Isso nós sabemos que não vai acontecer, porque o Senhor fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Isso é Hebreus 9, 27. Então ele fala a respeito disso: o homem está ordenado morrer uma só vez. Então essa vida agora é preciosa. Se você não cuidar da sua vida agora, quem irá cuidar para você? Deus, ele não deu, essa foi a vontade, que nós sejamos salvos, né? Mas para sermos salvos, nós temos que chegar a quem pode nos salvar. Quem pode te salvar? Você já fez essa pergunta?
Será que é Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman? É isso que o mundo tem oferecido, né? Não é isso. Será que é o nosso ministro, ex-ministro, Joaquim Barbosa, que é o salvador da pátria? Não, quem é o salvador da nossa pátria, eu creio que é o Senhor Jesus. E ele até pede para que nós oremos pelas autoridades, oremos pelas pessoas, oremos para todas as pessoas, para que possam enxergar essa luz. A palavra de Deus diz que o inimigo ele colocou vendas sobre nossos olhos para que nós não possamos entender a palavra do Senhor. Então essa é a dificuldade que muitas pessoas não conseguem ao ler uma Bíblia, dá sono, dá cansaço. Às vezes você começa, como hoje mesmo eu estava preparando, nossa, muitas pessoas ligando, campainha tocando, sabe, tentando roubar aquela paz para você não entender o que Deus está querendo mostrar. Agora mesmo você que está na sua casa aí, alguém pode estar te ligando, você está assistindo essa matéria e de repente te deu vontade de comer, ou você quis sair, ou quis ir para outro lugar, sabe? Ou o inimigo mesmo fez acabar a energia para que a palavra do Senhor não chegue até vocês, né? Então nós temos que entender que a partir do momento quando você se posiciona diante de Deus, o mundo pode até conspirar contra você, mas nada irá deter a mão do Senhor. Quando o Senhor quer agir, Ele age, Ele toca, é diferente do nosso inimigo. Porque nós entendemos que o inimigo ele veio com a seguinte finalidade: matar, roubar e destruir. Ele que tem matado nossos sonhos, nossas esperanças, destruído os nossos lares, através das drogas, através das violências, através da prostituição, através da corrupção, enfim, são todas as coisas que não agradam o coração de Deus, né? E é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu converso: você está querendo agradar a quem? Você quer agradar a homens? Siga o teu caminho. Lá em Gálatas 6, ele fala muito a respeito disso. Ele fala, mesmo se um anjo vier do céu e vos anunciar um outro evangelho, não recebais, porque é anátema, maldito, amaldiçoado. Né? Porque Deus não quer que apareça uma imagem, Deus não quer que apareça um santo, Deus não quer que apareça um anjo falando para você fazer tal coisa ou tal religião. Todas as outras apareceu o anjo Gabriel, anjo Miquel, arcanjo, entendeu? Apareceram várias pessoas para fazer outras coisas que iriam acrescentar. Como eu já havia dito, né? Deus não precisa de acréscimo na palavra dele. Essa palavra me basta, essa palavra é autossuficiente. Basta você entender. Agora, se você lê ela sem contexto e se você não pedir o principal, que é a orientação do Senhor, fica difícil você chegar ao pleno conhecimento da verdade. Se você não pedir para Deus, Deus, revela-me a tua palavra. Deus, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, eu quero sentir a tua voz, eu quero sentir o teu amor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Se essa palavra, ou até mesmo essa pessoa que está dando essa entrevista aí agora, está falando a verdade, toca no meu coração aqui agora, nesse momento, e faça eu entender a tua palavra, enxergar a tua palavra, saber que essa palavra é verdadeira, ela é única e ela é eficaz. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de remendo. Ela não precisa de remendo. Ela não precisa estar apoiada, aberta nos cantos das nossas casas ou até mesmo na porção principal de entrada da nossa casa. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz estar em verdes pastos verdejantes. Né? Ali, quem estava falando aquilo ali era Davi. Davi vivia aquilo ali. Você tem vivido isso? É isso que você tem que se questionar. Mas será que isso aqui é a verdade? O que eu posso te dizer é o seguinte: se você provar com Deus, se você buscar em Deus, você vai saber e você não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida que essa palavra ela é eficaz. Essa palavra ela toca os nossos corações. E essa palavra ela nos orienta que existe um mal agindo na terra. E esse mal não é de Deus. É contraditório eu entender que Deus permite que estiver passando uma criança no meio da rua, passa um ônibus e esmaga essa criança. Será que isso é vontade de Deus? Ou então tem 200 pessoas dentro do avião, como nós vimos agora há pouco, o piloto estava com um problema mental, também espiritual, e matou todo mundo que estava no avião. Será que todo mundo que estava ali merecia morrer? Não, Deus é um Deus carrasco, Ele tem que matar as pessoas para que as pessoas vão ficar melhores e melhores e melhores até chegar ao reino dele. A palavra do Senhor me mostra que o homem está ordenado a morrer uma só vez.
Então, se eu estiver errado, telespectador, se eu estiver enganado, que eu não tenho dúvida do que eu estou certo, das minhas convicções, se eu porventura vier a morrer, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido. E você, em quem você tem crido? Em quem você está depositando a sua fé? Porque se eu estiver certo, a palavra estiver correta, ela tem uma vida só. Eu não vou ter chance de voltar. Eu não vou ter chance de reparar. A única coisa que Jesus quer de nós é que nós o aceitemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Foi Ele que morreu foi Ele que morreu na cruz. Sabe? E as pessoas parecem que esquecem disso, Luiz. Qual foi a missão de Jesus? Maria teve a sua missão, que foi gerar o Salvador. Agora, quem é o Salvador? É Maria, é Jesus, é Buda, é Maomé? Quem que é? Por que a história é contada antes de Cristo ou depois de Cristo? Ela deveria ser contada, então, antes de Kardec ou depois de Buda, mas não. É alguém que impactou a Terra. E o próprio Deus se fez em carne, ou seja, é Deus. Não tem como eu comparar Deus com homens, Esses outros estão todos nos seus túmulos. Se você for visitar o Buda, está lá no túmulo. Se você for visitar Allan Kardec, está lá no túmulo. O corpo dele está lá. O único que ressurgiu chama-se Jesus Cristo. A única palavra que confronta todas as outras religiões é a Bíblia Sagrada. E ela não se contradiz em nenhum ponto. As pessoas insistem em tentar contradizê-la, tentar confundi-la, tentar te enganar. Mas Deus, Ele é misericordioso, e se você abrir a sua Bíblia e clamar para que Deus fale com você, Ele vai falar. Porque é a palavra dele que fala, é a palavra que toca, não é a minha palavra. Eu posso aqui falar N coisas. Tudo que eu tento falar aqui é o que eu leio na palavra de Deus, é o que eu entendo na palavra de Deus. É uma pena que o programa passa muito rápido, nós já estamos no terceiro bloco, né? E eu gostaria muito mais de mostrar a grandeza do Senhor, né? Mas eu entendo que nesse mundo globalizado as coisas passam muito rápido. Então você que estiver aí hoje, pare um pouquinho, perca mais uns 10, 15, 20 minutos, começa a refletir, começa a analisar, né, Luiz? O que nós temos feito? Será que nós temos agradado a Deus, né? Será que eu tenho feito a vontade daquele que me criou? Né? Porque hoje as pessoas elas amam mais a criatura do que o Criador. Hoje as pessoas querem acreditar mais na criatura, esquecem do Criador. Deus nos criou, Deus nos fez perfeito, Deus sabe de todas as coisas, mas às vezes nós procuramos o engano, nós procuramos o que não é, o que é contraditório. Às vezes nós queremos vãs sutilezas. Como é bom eu poder ouvir e falar assim, nossa, se eu errar nesse mundo, eu vou me consertar, eu vou morrer, e vou me reparar perante a Deus. Mas e se você estiver errado? E se a palavra de Deus estiver certa? Sua chance já foi. Que eu saiba, eu não vi nenhum morto vir falar com nós. Muito pelo contrário. Eu não tenho 10 versículos, eu tenho mais de centenas de versículos na qual o próprio Deus afirma quem responde a essas orações e quem fala através dessas orações. A Bíblia, que eu creio, diz isso. E ela, se você ler, você vai se assustar, porque ela não passa a mão nas nossas cabeças. Ela mostra o que é real. Ela abre os nossos olhos, ela tira a escama, para que nós possamos entender a palavra de Deus. E a partir do momento que o ser humano colocar-se diante de Deus e pedir para Deus mostrar a sua grandeza e o seu amor, Deus irá mostrar. Dr. Eli Esteves, médico cirurgião, dentista e evangélico, está aqui discorrendo sobre a questão da palavra, da Bíblia. Eu quero, antes de ir para o quarto bloco, eu vou deixar a pergunta para o senhor. Eu sei que o pessoal está ali querendo mudar de canal, mas não mude. Você que está em casa, não mude. Está deitado em sua cama, no seu sofá. Aguarde mais um minuto. Eu queria só perguntar, e o senhor me responda no quarto bloco, essa questão existem, a gente não quer aqui citar igrejas, nem nomes, pessoas, né? Aí eu quero perguntar, será que existe aqui dentro desse contexto alguém que pode estar recebendo honras e glórias que não seja Deus aqui na Terra? Esse poder que alguns membros da igreja, de determinadas igrejas, que pega o fiel ali,
larga a muleta, ele sai andando, você vai enxergar. Existe esse poder, existem pessoas que estão preparadas em nome de Deus para fazer essa pessoa, fazer esse milagre, como tem aparecido, como a mídia tem mostrado de uma certa forma, com grande intensidade. Mas eu queria que o senhor respondesse daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste. Nós hoje com o Dr. Eli, falando aqui com você sobre a Bíblia, através dessa interação com vocês é que a gente faz esse quadro de apresentados e os assuntos os mais diversos possíveis. Todas as esferas, é um programa realmente com muita variedade, não especificamente só de um tema e de vários temas, e você pode sugerir através do nosso WhatsApp, 99974-1213, ou através do nosso site, programaveracidade.com.br, tem uns ícones lá, Facebook, e você pode interagir, até assistir o programa em tempo real, em qualquer lugar do planeta. Doutor Eli, eu vou repetir a pergunta, às vezes o telespectador que chegou em casa agora, quase meia-noite, com relação a essas pessoas que, em nome de Deus, ele faz um paralítico andar, ele faz um cego enxergar, cura um câncer, né? Da mesma forma que ele tem. Eu queria saber se dentro da Terra, dentro desse nosso mundo profano, as pessoas estão realmente chanceladas por Deus para poder interceder e curar essas pessoas. Sim, Luiz. A palavra do Senhor, ela nos mostra, primeiramente, se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, tá? Isso está em 1 João 1,8. E Deus também fala em João 9,31 assim: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende aquele que presta culto e faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Nós precisamos entender a vontade do Pai. A vontade do Pai, conforme vários trechos da palavra, por exemplo, em Lucas 9, ele diz o seguinte, 1:9, né? Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Ou seja, tem religiões que falam que não tem demônios, mas está escrito aqui, eu acho que tem mais de 365, tem demônios em cada passagem aqui, o Senhor falando que tem demônio, né? Então ele fala que nós devemos expulsar todos os demônios e curar as doenças, e enviou a pregar o reino de Deus para curar os enfermos. E aí ele dá algumas sugestões também, ele fala assim, não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, em casas que vocês entrarem, fica ali até partir, e se não receberem, sacuda a poeira dos pés e vai embora, né? Então a palavra do Senhor, ela é totalmente diferente do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele não é educado, ele não é que nem o Deus. Deus, ele bate nas portas, Deus bate, ele quer entrar. Então se você abrir a porta, Deus entrará e ceará contigo. O diabo não, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não é educado, ele não bate as portas, ele arromba as portas. Quando você vê uma pessoa que é usuário de crack, você vai ver o que a palavra de Deus está dizendo. Ele acaba com a família, acaba com relacionamentos, acaba com a pessoa, desfigura. E eu já vi pessoas saindo dessa. E saindo para melhor, porque se encontrou com o Senhor Jesus. Tá? Então existem muitas pessoas que usam o nome do Senhor. Existem muitas pessoas que falam da palavra do Senhor. E por isso a palavra do Senhor não volta vazia. Porque se Deus pedir alguma coisa para você, e você entender que Deus pediu, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, não se preocupe com essas pessoas, porque o próprio Senhor deixou a palavra dele aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É o único que está no céu, até o presente momento, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem muita gente que não consegue entender que Deus se fez homem, ou seja, ele gerou, ele viu uma graciosidade em uma mulher chamada Maria. Está lá em Lucas 1,49, na qual
o Senhor relata quando Deus viu graça naquela mulher e o gerou nela, né? E uma das passagens, e a primeira passagem que o Senhor fez, e o primeiro milagre que o Senhor fez, foi num casamento, né? E o casamento representa tudo que Deus tem sonhado para o homem, né? E hoje a gente observa que o inimigo quer tirar o casamento. A palavra de Deus fala que também ele fez o homem e a mulher, e o mundo hoje não quer mais isso. Então nós estamos vivendo os últimos dias, né? E nesse milagre que o Senhor Jesus fez, trouxeram para ele pediu, né? A mãe dele começou a procurá-lo. E quando encontrou, ele foi até ríspido com a mãe dele. Falou: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ele foi ríspido com a mãe dele. E de repente a mãe dele falou assim: não, é que acabou os vinhos. Ou seja, a mãe dele sabia que ele havia poder nele, sabia que havia autoridade nele, e por isso foi atrás dele. Sabia que Jesus iria resolver aquele problema. E assim ele o fez. Quando trouxeram os tonéis com as águas, ele simplesmente multiplicou e fez o melhor vinho, que até a pessoa que era responsável na época para provar os vinhos, falou assim: nossa, geralmente a gente serve os melhores vinhos no início, né? Você está deixando para entregar o melhor vinho no final, né? Ou seja, ele faz, ele transforma, ele renova e para melhor. Tá? Eu não consigo ver um Deus carrasco. Eu só consigo ver um Deus restaurando pessoas, restaurando relacionamentos, restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando saúde, restaurando. Por isso que há pessoas que podem ser curadas. Então, se você hoje, agora mesmo aí na tua sala, se você aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, e se você se colocar diante de Deus e clamar por socorro, Deus irá ouvir suas orações. Se você for direto ao Pai, Deus hoje não precisa de intermediário, Ele não precisa que eu vá lá e ore em cima de você, mas Ele nos usa para te orientar, e tem pessoas que não têm força, então Ele usa as pessoas para estar orando, para estar profetizando na vida dessas pessoas, ou seja, cura, libertação, renovo, restauração. Esse é o Deus que a gente tem crido, esse é o Deus que a palavra que me mostra dezenas e centenas e milhares de curas, transformações, pessoas que não falavam falando, pessoas que não andavam andando, pessoas que não veem vendo, pessoas que não conseguiam ter um relacionamento com seu pai ou com sua mãe, hoje têm, pessoas que eram homossexuais e hoje não são, tá? As pessoas precisam entender que Deus não aprova o pecado. E o mundo quer deturpar o que Deus fez. Deus ele fez algo perfeito ou não fez algo perfeito. Se Deus não tivesse feito algo perfeito, nós não estaríamos aqui mais. Deus ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você que está aí agora, você acha que nós não passamos por dificuldade? Nós passamos por dificuldade. Nós passamos por tentações, nós passamos por provações. Todo mundo passa, ninguém aqui é diferente, não. E às vezes, eu como tenho muito conhecimento de pastores, eu tenho muito próximo de pastores, eu vejo o que eles sofrem, né? Assim como tem o bom pastor, tem o mau pastor. E a palavra do Senhor fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que vai lá no aprisco, tira a ovelha que está desgarrada, traz ela novamente, Luiz, traz ela para o meio do rebanho, né? E faz com que tira seus carrapatos, a limpa, cuida dela e faz ela crescer novamente. Esse é o bom pastor. Agora o mercenário não. Existe o mercenário. Então o mercenário ele veio para fazer o papel que o diabo faz também, né? Mas e aí? Agora você está gerando dúvida no meu coração? Você está dizendo que as outras religiões são assim? Não, eu estou dizendo que tem pessoas que usam a palavra de Deus a seu benefício. Agora, o grande conforto que eu posso lhe dar é que mesmo essas pessoas estando mal intencionadas, a palavra de Deus não volta vazia. Porque é a palavra que é viva e é eficaz, não sou eu. Não é se eu estou errado, vou continuar no erro e meu erro vai se tornar uma verdade. Não. Se eu estou errado, eu consigo colocar diante de Deus e falar assim: eu estou errado. Deus me perdoe porque eu estou errado. Deus me cure porque eu quero andar na verdade. Deus, eu quero ouvir, eu quero sentir o que essa pessoa está falando. Eu preciso entender se a sua palavra é verdadeira.
Nós precisamos, assim, quando um filho está aflito, querendo algo do pai, né? Pai, o senhor pode me dar um dinheirinho, eu quero comprar um sorvete. Qual é o pai que tendo um dinheirinho no bolso não vai querer agradar o filho? Muitas vezes nós chamamos Deus de pai, mas nós colocamos Deus lá em cima e nós aqui. E muitas vezes nós só vamos por causa da dor, porque está gerando dor, está gerando angústia, a pessoa está querendo mudar. Aí ela quer correr para o pai, né? Então corra, não precisa correr na dor, corra na felicidade, vá em braços do pai. O pai está de braço aberto, não é ele que afastou de nós, é o pecado que nos afasta de Deus. Então, a partir do momento que você reconheceu o seu pecado, que você reconheceu o seu erro, se você reconheceu a autoridade que há sobre o nome do Senhor Jesus, reconhecer que Jesus morreu naquela cruz não foi em vão, todos os sofrimentos que ele passou foi por causa de nós, já foi pago. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Tá aí, doutor Eli, que é cirurgião dentista, um evangélico, que interagiu e está aqui hoje falando com você. Doutor, infelizmente nosso programa chegou ao final. Eu queria que aproveitar, nós estamos começando essa semana, que o senhor deixasse uma mensagem, ou uma oração, que seja bem objetiva, que possa atingir esse público maravilhoso que está nos assistindo até agora, nesse momento, já quase meia-noite. Ok, Luísa, uma coisa que a Bíblia me ensinou muito e foi o que eu coloquei como prática de vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu posso te dar um presente, eu acho que o maior presente que um ser humano pode ganhar é esse. Buscar a verdade, andar na verdade, e a verdade vos libertará. É isso que eu tenho crido, é isso que eu creio, é isso que está escrito na palavra de Deus. E todas, não é uma parte, são todas as coisas que serão acrescentadas. Se você quer ser feliz, na plenitude, não momentos felizes, siga a palavra do Senhor, você vai conseguir. Muito obrigado, boa noite, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz. Tá aí, Obrigado você que está aqui, meia-noite, muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa semana e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e boa noite.